Galerinha, vou continuar aqui gravando sobre Graduate Assistantship e Teaching Assistantship, porque algumas pessoas me perguntaram sobre isso e eu gostaria de explicar. Aqui ficou bem legal a luz, né? Eu saí dali porque o pessoal tá falando bastante, também ia atrapalhar o vídeo. O que acontece é o seguinte, gente, quando você vem para os Estados Unidos, aqui de maneira geral, claro que cada experiência é única, de maneira geral, o que a gente tem é bolsas que ajudam os alunos internacionais, principalmente, a se manterem, né, a estudarem, desenvolverem seus trabalhos. Então, existem duas bolsas, basicamente, ou duas formas de você financiar a sua pós-graduação, seja mestrado e doutorado. O Graduate Research Assistant, que é o GRA, ou GRA, ou TA, ou TA, ou, como, né, o nome bem diz, Teaching Assistant, ou Teaching Assistantship. E aí são duas coisas diferentes e nesse vídeo eu vou explicar para vocês a diferença aqui na Universidade de Nebraska. O TA, tem mais um detalhe. Descobri também que existem o Learning Assistant, que é dedicado para alguns cursos, tem alguns projetos específicos que eles abrem esse tipo de vaga. Eu estava conversando com um colega meu ontem e ele estava me explicando que ele é Learning Assistant e ele ganha um salário para isso, só que ele é aluno de graduação, então acredito que por isso também a terminologia seja diferente. Mas vamos falar sobre aluno de graduação. Aqui no College of Engineering, e acredito que na maioria dos colleges também, a gente tem dois tipos de assistantship. O de pesquisa, que é o ajudante de pesquisa. Então, basicamente, o GRA você vai trabalhar junto com o seu professor ou professora orientador, que vai te passar algumas atividades, você vai trabalhar por um projeto. A gente fala que a gente está sobre um guarda-chuva de um projeto, né? Under the umbrella. E normalmente esse projeto já está previsto pagamento de assistantship para alunos de pós-graduação. E você tem atividades diversas. Cada pessoa, cada aluno vai ter uma atividade diferente. Então, por exemplo, eu trabalho com muito mais análise de dados. O meu projeto, ele é o VADERS, que a gente chama, né? V-A-D-E-R-S. VADERS. Que a gente trabalha com a realidade virtual para poder ajudar no ensino de engenharia. Depois eu gravo um vídeo falando mais detalhes, né, sobre o meu projeto. E esse projeto gera muitos dados. E eu tenho trabalhado com a limpeza desses dados, né? A coleta já foi realizada e ela continua sendo realizada. É um projeto que trabalha junto com a Georgia Tech, que é outra instituição aqui dos Estados Unidos, muito renomada, inclusive na área de engenharia. Trabalha também com a Tennessee State University e agora estamos trabalhando com a Clemson University. E é bem legal, além da UNL, né, Universidade de Nebraska-Lincoln. Então, é um grupo bem grande, nós trabalhamos em conjunto, cada um com sua especialidade, e a minha professora, ela é especialista da área de Engineering Education, e o nosso papel é trazer relevância para esses dados, né. O projeto, a gente precisa entender como funciona, se isso de fato, esses investimentos em realidade virtual para o ensino de engenharia tem de fato melhorado, ou de que maneira tem melhorado, né? Essa que seria a melhor pergunta, porque melhorado de fato, com certeza sim. Isso, claro, é uma opinião minha, mas eu vejo que de fato os alunos têm muito mais motivação para trabalhar com realidade virtual, mas de que maneira, how much, né? De quanto que isso tenha contribuído, principalmente se comparado a um ensino tradicional. Então, o meu trabalho como Graduate Research Assistant é pegar esses dados brutos, fazer o que a gente chama de de-identify, que é tirar todas as informações pessoais, transformar esses alunos, né, esses participantes em um número, né, um número de pesquisa, então um participante da pesquisa, e ter todo esse trato desses dados, limpeza, para poder oferecer mais condições para a gente fazer essas análises. Também eu faço as análises e por isso então eu preciso estudar tantas questões assim, tantos cursos de engenharia, de estatística, de coleta de dados e tudo dessa área quantitativa
também quanto à qualitativa. Mas como eu já tinha trabalhado com dados qualitativos no mestrado, então eu estudo pouco métodos qualitativos, meu foco tem sido mais em quantitativo, até porque é o que me falta de certa forma. Então aqui no PhD a gente tem esse foco, né, de balancear entre o que a gente precisa, entre o que a gente quer para o nosso futuro, então o que a gente já tem de experiência, então isso é bem legal. Então o Graduate Research Assistant, ele é o melhor, digamos assim, a melhor bolsa, porque você consegue desenvolver suas habilidades enquanto você trabalha. Eu estou desenvolvendo habilidades de análise de dados, de limpeza de dados, de criar modelos, né, estatísticos para poder filtrar determinadas questões, dados e tudo mais, para transformar isso em informação, enquanto eu sou pago para isso, digamos assim. E eu, além disso, tenho que fazer as minhas matérias como estudante e também desenvolvendo um futuro para, né, futuramente passar no Qualifying Exam e propor minha dissertação, minha tese de doutorado. Então, o Graduate Research é isso. Você é pago para trabalhar para um professor, fazer pesquisa para ele. Já o Teaching Assistant, ele vai trabalhar dando aula. Normalmente as aulas, também isso varia, né, de cada bolsa, cada oportunidade, mas de maneira geral, você vai trabalhar no suporte do ensino. Então você trabalha com o ensino. Seja responsável pela disciplina, que é mais raro, poucos Teaching Assistants ficam responsáveis por toda a disciplina, isso é a minha visão, são poucos. Normalmente, até porque a tuition é caríssima e a universidade, embora seja grande, aqui a Universidade de Nebraska, ela preza muito pelo estar próximo do professor, próximo do docente, pesquisador. Então, embora as aulas sejam enormes, aqui em Nebraska, eu sei que outras instituições não são assim, mas aqui o Teaching Assistant, ele apoia, ele dá o suporte para o professor. Muitas raras situações eu conheço pessoas que sim, são responsáveis pela disciplina praticamente inteira, por ensinar a disciplina, mas normalmente ele dá um apoio. E aí esse apoio pode vir de diferentes formas. Corrigir os assignments dos alunos, né, que são o dever de casa. Pode vir também como, por exemplo, ajudar a preparar o laboratório, acompanhar as aulas de laboratório, seja qual for, seja de engenharia, química, enfim, biologia, microbiologia. Pode ser também dando suporte às tarefas de casa, então o professor passa uma lista de exercício e o Teaching Assistant tem um horário, né, do office, tem um horário para atender os alunos, e esse horário ele vai estar lá numa sala determinada. Caso os alunos tenham dúvida, pode ir lá, o Teaching Assistant vai ajudar a tirar todas as dúvidas, vai fazer os exercícios junto, depende da aula, depende da complexidade, depende do que é acordado. Então existem várias outras maneiras. Algumas outras também, eles vão só apenas corrigir. Então os alunos submetem os assignments, normalmente online, através de um sistema, que aqui na UNL a gente usa o Canvas, né? E alguns Teaching Assistants, eles vão lá e vão corrigir. Então, corrigem, fazem ali o grading, né, dos trabalhos, dos homeworks, e submete a nota. Então, vai variar muito. Depende do professor, depende da vaga, depende do departamento. E o pagamento normalmente depende muito do departamento. Então, por exemplo, eu como Graduate Research Assistant, eu recebo o mesmo tanto do Teaching Assistant, do Colégio de Engenharia. Isso pode variar de acordo com o departamento também. Então, resumindo isso, o grande desafio do Teaching Assistant é que, na minha opinião, né, claro, ele além de dar esse suporte, normalmente é um suporte que demanda muitas horas da semana, ele ainda tem que fazer as matérias, ele ainda tem que desenvolver a pesquisa junto com o professor, e ele ainda tem que, enfim, desenvolver o seu próprio projeto. Então fica muito mais apertado. Tem gente que gosta, prefere, tem gente que não, tem gente que acha que é muito apertado, e é aquilo, né, gente, depende muito da situação. Das 6 lugares que eu passei, um lugar era a bolsa de Teaching Assistant, que era lá em Nova York, essa era Teaching Assistant, e todos os outros era Graduate Research Assistant. Então, isso também pode pesar, muitas pessoas, né, podem levar isso em consideração na hora de escolher o lugar, caso a pessoa tenha passado mais de um lugar, né. Então, resumindo é isso, espero que vocês tenham gostado.
Deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, sua dúvida e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que estejam nessa vontade, seja na trajetória, no início ou até mesmo já nos Estados Unidos, que você queira que saiba um pouco mais sobre essa diferença, tá bom? Então, tamo junto, é nóis Brasil, até mais, até o próximo vídeo, bye bye.